Preciosos irmãos, amigos, estamos felicíssimos nesta hora de podermos estar partilhando com vocês esta riqueza que Deus tem nos dado nesta última hora, que foi um profeta. Deus nos enviou um profeta, segundo Malaquias 4, Apocalipse 10, 7 e tantas outras escrituras mais que nos diz acerca de um profeta para essa hora em que nós estamos vivendo. Nós estamos já alguns programas partilhando convosco o testemunho das pessoas que caminharam com ele e foram testemunhas ocular de todos esses milagres, prodígios e de tudo que Deus operou através do sétimo anjo. E desta feita eu quero continuar ainda vos transmitindo o testemunho do seu filho, como eu disse, ainda vivo hoje, e uma das pessoas que mais viu milagres, que mais viu o sobrenatural, Deus operando de uma forma muito sobrenatural nesse ministério do sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. Eu quero apenas tomar a parte A do versículo 39 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E nós somos testemunhas de todas estas coisas. Portanto, tudo que estamos vos transmitindo, nós somos testemunhas disto. E ele continua nos relatando na sua experiência com o profeta, seu pai. E quando ele nos disse isso, ele esteve aqui pessoalmente no Brasil e nós estávamos ali, pela graça, pela misericórdia de Deus, ouvindo diretamente do profeta, do filho do profeta. E ele disse assim: às vezes nós fazemos coisas que não queremos fazer. E nós devemos ter cuidado com as coisas que dizemos. Alguém pode dizer: o irmão Brana disse isto, porém eu não creio. Ele disse assim: jamais diga isso. Alguém pode dizer: o irmão Brana cometeu um erro. E ele novamente diz: jamais diga isso. Simplesmente diga: eu não entendo o que disse. Porém, se o irmão Brana disse alguma coisa, fique tranquilo. Isto chegará a suceder um dia. Eu quero lhes contar, disse Billy Paul. Uma vez eu estava com o irmão Borges. Estávamos lá em São José, Califórnia. Jamais vou me esquecer disto enquanto viver. Foi a primeira vez que eu vi o meu pai com uma peruca. Eu quero lhes dizer, irmãos, eu tenho cometido muitos erros.
e ainda cometo muitos erros. Porém, quero ser uma testemunha para vocês nesta hora, de que ele não somente pregou uma mensagem, senão que ele viveu. Ele viveu exatamente o que pregou. E nessa noite, eu vi o meu pai pela primeira vez com uma peruca. Jamais o havia visto antes com isto. Porém, eu quero lhes mostrar com isto quão fácil é fazer a Deus se sentir mal. Eu quero lhes contar que eu não tinha certos privilégios por ser seu filho. Não havia diferença. Tenho dito que Deus tem me abençoado e Ele me tem feito um filho de Deus e também me permitiu ter o privilégio de ser o filho de um profeta. Me permitiu ser um irmão do profeta. Eu penso que eu sou o homem mais abençoado do mundo. Meu pai vinha caminhando com a sua peruca. Eu quero lhes dizer, irmãos, eu não quis dizer nada errado, não. Eu não quis fazê-lo em meu coração. Não senti dizer nada errado. Olhei para o meu pai e comecei a rir. E lhe disse, pai, o senhor vai ao culto com esta peruca? E ele me disse, sim, Paul, vou com a peruca à igreja. E ele lhe disse, papai, se o senhor vai com esta peruca, eu também vou comprar uma peruca para ir com ela ao culto. Seja cuidadoso com o que você diz, irmão. Eu penso que isto é algo muito precioso para nós nesta hora. Eu penso que todo cuidado ainda é pouco com as coisas que a gente diz. E ele disse assim, seja cuidadoso com o que você diz, irmão, porque eu sabia em meu coração que eu não disse aquilo com um espírito mau. Então meu pai disse, filho, Billy, vá comer com o irmão Borges. E eu não vou comer, eu não tenho fome. Assim era meu pai. Irmão, vocês o conhecem. Me dei conta imediatamente que eu havia feito algo errado naquele momento. Fomos comer, contei ao irmão Borges e ele me disse, não se preocupe, seu pai te entende. E eu disse, sim, porém fiz algo errado. Lhe disse, irmão Roy, eu sei que eu não devia haver dito isto. E ele me disse, não se preocupe, seu pai nem vai pôr atenção a isto. E ele me disse, o seu pai nem mesmo prestou atenção no que você disse. Porém, eu não pude comer naquela noite e assim fui para o quarto sem comer. E fui ao quarto do meu pai. Meu pai estava ali assentado, estudando a Bíblia, e ele me disse, entra, Paul, e me perguntou como estava o jantar. Esteve bom?
Oh, eu me senti enfermo. Vocês sabem, eu sabia que havia feito algo mal. E ele disse, lhe disse, não, papai, não desfrutei da comida, não pude saboreá-la. E ele me disse, estava ruim? E eu lhe disse, não, a comida estava boa, papai. Porém, quero me desculpar contigo. E ele me disse, por que você quer se desculpar comigo, filho? Pelo que disse de tua peruca, papai. Não quis te ferir. E ele me disse, filho, senta-te aqui um pouquinho. E quando ele me disse, senta-te, eu sabia que estava em problemas. E ele me disse, senta-te um minuto, filho. E eu lhe disse, sim, Senhor. E ele me disse, Paul, você crê que pode ferir ao papai com as suas palavras? E eu lhe disse, sim, Senhor, eu creio que o fiz, papai. E ele me disse, não, você não pode ferir ao papai. E ele me disse, porém, Paul, você não sabe o que há dentro de mim. Oh, meu Senhor, ele gritou. E ele me disse, o que há dentro de mim não se agradou do que você disse. Se houvesse sido você ou quem quer que seja que houvesse dito isto, ele disse, você sabe o que isto representa? E logo meu pai me disse, Billy, você recorda daquela ocasião em que um diácono da nossa igreja, você se recorda da ocasião de um diácono em Jeffersonville, quando ele se aproximou de mim e eu lhe disse, sim, Senhor, você se recorda da ocasião em que eu preguei e estava eu lendo a minha Bíblia lá no púlpito, e você se lembra, Billy, quando eu estava lendo e não pude ler bem. Assim sendo, peguei os meus óculos no bolso e comecei a ler. E eu disse, sim, Senhor, papai, eu me recordo desta ocasião. Depois, quando nós saímos da reunião, aquele diácono da igreja se aproximou, você se lembra? E começou a me criticar. E eu lhe disse, sim, Senhor. Você se lembra do que aquele diácono me disse? Irmão Brana, eu me envergonho de você que prega cura divina e usa óculos para ler a Bíblia. Você se lembra, Billy, que eu lhe disse, irmão, é que não conseguia ler bem a Escritura. E o diácono me disse, irmão Brana, você vai ter que ter mais fé para poder ler a Escritura. Você se lembra disso, Billy? Você me levou ao carro e me levou para casa? Irmão, eu não quero lhes dizer. Esse diácono talvez não fez com alguma má intenção. E ele me disse, Billy, você se recorda de como eu me senti nesse momento? E eu quis ir rapidamente para casa? Você se recorda nessa ocasião, quando nós íamos ao carro e eu te disse, Billy, Deus não se agradou do que disse o irmão diácono. E eu lhe disse, sim, Senhor, eu me recordo. Billy, você se recorda do que aconteceu com este diácono? E eu lhe disse, sim, papai. O enterramos 6 dias depois disso. E meu pai continuou dizendo, Billy, eu sei que você não quis dizer isto.
Porém, eu quis me afastar de você antes que você continuasse dizendo outras coisas. Você se recorda nas Escrituras? Você se lembra de Eliseu, quando Eliseu desceu do monte e aqueles garotos começaram a fazer crítica dele por causa da sua calvície? Você se recorda do que Eliseu disse? Aquilo não foi Eliseu quem falou, mas o Espírito que estava dentro dele. E ele me disse: Billy Paul, não faça estas coisas mais. Não faça nunca uma coisa dessas de novo. E este, irmãos, amigos, é o meu testemunho que eu quero dar a vocês, disse Billy Paul. Não diga nunca nada errado, a não ser o que disse o profeta nas fitas. Nunca diga nada errado, a não ser o que disse o profeta nas fitas. Se não entende, diga: Senhor, é tua palavra e eu creio nela tal como o disse o profeta. Vocês não sabem como eu me senti naquela hora, quando ele subiu no púlpito com a sua peruca. Ele pregou casamento e divórcio. Nesse momento, me dei conta do que significava aquela peruca, a autoridade. Meu pai, naquela noite, disse: Billy, não te esqueças nunca desse dia. Billy, nunca esqueças deste dia em que a graça de Deus te permitiu continuar vivendo. Era o filho do profeta. Mas se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, provavelmente nós não teríamos esse privilégio que temos de desfrutarmos desse testemunho que ele nos transmitiu. Irmãos, diz ele, somos uma gente privilegiada e eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. E oxalá você que tem crido nesta mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10:7, você tenha também no seu coração esta mesma certeza, essa mesma convicção de que você é uma pessoa privilegiada. E isso nada mais é do que a maravilhosa graça do Senhor que tem te alcançado e que tem feito coisas maravilhosas por você. E que às vezes você fica a um canto se julgando um desprivilegiado, quando na verdade Deus te chamou para desfrutar da maior riqueza que um ser humano poderia estar desfrutando nesta hora. Oxalá esses testemunhos maravilhosos dessas pessoas que estiveram ali ao lado, acompanhando, né, esse ministério tão sobressalente e sobrenatural do Espírito Santo. Irmãos, somos uma gente privilegiada. Não quero dizer isto para feri-los ou para golpeá-los, mas para dizer-lhes que eu cometi um erro. E você não cometa o mesmo erro que eu cometi. Fique com a palavra, agarre-se a ela e Deus a trará ao seu acontecimento, porque ela não pode falhar. Numa outra ocasião,
em nossa igreja, um irmão veio até o irmão Brana. Era um dos irmãos da igreja, um dos nossos próprios irmãos na igreja. Veio para conversar, ou seja, veio para ter uma entrevista com o irmão Brana. E ele disse: o que é que eu posso fazer quanto ao controle de natalidade? Agora, eu estou dando um testemunho a vocês, disse Billy Paul. E o irmão Brana sempre via as pessoas numa entrevista privada acerca destas coisas e outras coisas mais. O irmão Brana lhe perguntou: qual é o seu problema? E o irmão lhe contou qual era o seu problema. E o irmão Brana lhe respondeu: faça isto, irmão. E o irmão lhe disse: obrigado, irmão Brana. E o irmão se foi. E logo outro irmão seguinte veio para a entrevista e logo veio um outro irmão e lhe falou também: irmão Brana, o que é que eu posso fazer quanto ao controle de natalidade? O irmão Brana perguntou ao irmão: qual é o seu problema? E o irmão Brana: este é o meu problema. E ele disse: não faça isto. E eu estava ali, do lado dele, e eu pensei: ó Senhor, eu não estou entendendo. Ele disse a um irmão que praticasse, mas disse ao outro que não fizesse. Depois eu fiquei um tanto confuso e fui até papai. Eu me sentia confundido e eu perguntei: por que o senhor disse a esse irmão, ambos os irmãos estavam ali na igreja, por que você disse a esse irmão que praticasse e ao outro que não fizesse? E meu pai me disse: o irmão estava mentindo. Veja, não faça isto a um profeta. Não faça danos aos meus ungidos, nem toqueis nos meus profetas. É difícil, às vezes, a gente imaginar tal coisa, mas, infelizmente, são pessoas descrentes, sem temor algum em seus corações e que são capazes a tudo. E Deus, através do seu profeta, estava ali sabendo o que estava se passando. Por isso, os irmãos procuravam e ele preferia, às vezes, atendê-los numa reunião, uma entrevista particular. E eu sei que existem muitas pessoas que colocam a sua interpretação ao que disse o profeta. Porém, simplesmente diga somente o que ele disse. Somente diga o que ele disse e sucederá exatamente como ele disse. Um irmão veio conversar com um irmão Brana. Ele disse: Deus me enviou para pregar, irmão Brana. Ele disse: eu sei que você é um profeta de Deus. Veja, isso parece até uma aproximação muito boa, né? Eu venho lhe dizer que Deus me enviou para pregar na África e eu venho perguntar a você o que eu devo fazer a respeito da minha viagem. O irmão Brana lhe perguntou: Deus te enviou a pregar na África? E o irmão lhe respondeu: sim, Senhor, ele me enviou. E continuou lhe dizendo: eu não deixarei que nada me detenha, irmão. Quando o irmão se foi daquela entrevista, parecia muito bem, parecia muito alegre. E quando saiu da sala, o meu pai deu a volta
e me disse: este homem vai cometer o maior erro que ele cometerá em sua vida. E eu pensei, eu não posso entender isto. E eu lhe disse: papai, por que não disse isto para ele então? E ele respondeu e disse: ele veio te perguntar o que fazer. E ele me disse: não, Paul, ele não veio me perguntar o que fazer. Ele veio me contar. Ele não veio me perguntar o que fazer. Ele veio me informar acerca da sua decisão. E em 5 ou 6, ele já estava fora do seu chamamento, que ele dizia que Deus lhe havia mandado. Por quê? Vem! É a sua aproximação. A maneira como você se aproxima de um servo de Deus. E esta é a maneira em que você se aproxima de Jesus Cristo. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então Ele continua agindo através dos seus servos da mesma maneira, da mesma forma como Ele agiu em todo o tempo. E eu quero ainda, antes de nós encerrarmos esta programação, eu quero relatar ainda dentro desse testemunho do seu filho, que foi a pessoa que mais viu o sobrenatural de Deus nessa hora, nesse tempo, na era em que nós estamos vivendo, e que ainda está vivo, é uma testemunha ocular de todas essas coisas que estamos vos transmitindo. Aqui está algo preciosíssimo que ele disse ao seu filho. E eu quero repetir isto, e que isto fique como um destaque nos vossos corações nesta hora, porque aqui nós vamos ver o perfil deste homem, desse profeta que Deus nos deu. Ele disse assim: meu filho, não importa o quão ruim você pensa que seja, não importa quão profundo no pecado você vá, eu sempre serei seu pai e sempre serei seu amigo, mas eu não vou me comprometer com você nessa vida de pecado. Quando você estiver lá fora e seus amigos desistirem de você, lembre-se, papai sempre estará pronto para te ajudar. Ele era assim. Não consigo nem mesmo começar a descrever o respeito que eu tinha por ele, não só como ministro do Evangelho e profeta de Deus, mas também como pai e como homem. Ele era excepcional. Este é o testemunho do seu filho que o acompanhou durante 14 anos no ministério. E ele continua dizendo: eu o conheci por dentro e por fora. Seus humores, seus movimentos, suas expressões, seus silêncios, mas havia uma coisa que eu nunca poderia apontar. Diante do Senhor, eu nunca poderia apontar, nunca, uma diferença entre a maneira como ele tratava seus inimigos
e a maneira como ele tratava os seus amigos. Que coisa, meus preciosos irmãos e amigos, estão nos ouvindo nesta hora. Seu testemunho de Billy Paul, ele disse: eu o conhecia por dentro, por fora, os seus humores, os seus movimentos, suas expressões, seus silêncios, mas havia uma coisa que eu não poderia apontar diante do Senhor. Eu nunca poderia apontar, nunca. O que é isso então, irmão Billy Paul? Uma diferença entre a maneira como ele tratava os seus inimigos e a maneira como ele tratava os seus amigos. Ou seja, ele não fazia nenhuma diferença. Não importava se ele era seu inimigo ou se ele era seu amigo. Ele tratava ambos da mesma maneira. Ele tratava a todos de uma mesma maneira, o tempo todo, com respeito, compreensão, bondade. Eu acho que esta é uma das razões porque todo este absurdo e disputa e divisão que nós temos hoje entre nós simplesmente me mata ver todas estas coisas que têm tomado lugar nesta hora. Está dizendo Billy Paul, isso me mata. Sinto muito, mas a mensagem é amor, é o que ele tinha. Então, às vezes, quando nós olhamos determinados quadros, isso se torna um verdadeiro contrassenso, porque, em outras palavras, o resumo desta mensagem é amor e é o que ele tinha. Portanto, eu quero fechar essa programação com esta escritura que está aqui em Romanos, no capítulo 13, no versículo 8. Não devam nada a ninguém, diz Paulo, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. E esses e outros mandamentos semelhantes a estes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre com todas as exigências da lei de Deus. Que Deus abençoe os vossos corações com todos esses testemunhos, onde nós temos esse grande privilégio de desfrutarmos destas bênçãos inefáveis e, através disto, conhecermos o caráter e o perfil deste homem de Deus que Deus tem nos enviado nesta última hora. Deus vos abençoe.